Bom dia neste domingo. Estou gravando bem cedinho, porque depois vai ter a missa do padre, tá bom? Para não conciliar o horário. E nós vamos ler hoje de número 11 a 15 e será uma leitura em que não será Deus estará falando conosco cada vez mais. Então começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, com teu poder, vem nos batizar com a tua palavra, que nesse domingo possamos cada vez mais entender que o Senhor fala pela tua palavra conosco, nos ensinando, nos corrigindo, nos tornando cada dia mais pessoas tuas pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Capítulo 11. Murmurações do povo. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se sobre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deveu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia-se como o bidélio. O povo despertava-se para colhê-lo, moía-o com uma mó ou esmagava num pilão, cozia-o numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: Por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos, vós que me impusestes a carga de todo este povo? Porventura fui eu que concebi este povo? Ou acaso fui eu que dei à luz, para me dizerdes: leva-o em teu seio como a ama costuma levar o bebê, pois a terra que com juramento prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. Ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciões de Israel, que sabes serem os anciões do povo e têm autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejais mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem vos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito, o Senhor vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e dissestes chorando: por que nós saímos do Egito? Moisés disse: este povo no meio do qual estou conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro. Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor.
reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o espírito sobre eles começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento, um chamava-se Eudade e o outro Medade, e o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eudade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu, por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. As cordonizes. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo cordonizes e derramou-as sobre o acampamento, em uma extensão de cerca de 1 dia de caminho para ambos os lados, em volta do acampamento, e cobriu o solo cerca de 2 côvados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte tantas cordonizes que aquele que menos juntou conseguiu encher 10 hômeres, e estenderam-nas para si mesmo em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Quibrote Atava, sepulcros da concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixara dominar pelo desejo desordenado. Que Quibrote Atava partiu o povo para Azerote, onde se deteve. Capítulo 12. Murmurações e castigo de Maria. Maria e Araão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha com efeito tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Araão e a Maria, e de todos os 3 à tenda de reunião, e eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Araão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouvi bem, diz ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, e eu lhe aparecerei em visão, eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu, e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Araão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Araão disse então a Moisés, rogo-te, meu senhor, não nos faça levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura, e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meia consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias, depois será reentregada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Farã. Capítulo 13. Os exploradores de Canaã. O Senhor disse a Moisés, envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomarás todos eles uns príncipes.
Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes de Israel. Eis os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Zacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sodi. Da tribo de José, na tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gaade, Guel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: Ide pelo Neguebe e subi a montanha. Examinai que terra é essa e o povo que habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem, e trazei-nos dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roobe, no caminho de Emate. Subiram a Neguede e foram a Hebron, onde se encontrava Aimã, Sesai e Tomai, filhos de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tânis, do Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e Araão e toda a assembléia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra aonde nos enviaste, é verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra de Neguebe, os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar este povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Capítulo 14. Rebeldia do povo e suas consequências. Toda a assembléia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Araão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que nos conduziu o Senhor a essa terra que morreremos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo, não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Araão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembléia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembléia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembléia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião a todos os israelitas.
O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo e ferindo de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios virão que, por vosso poder, tirastes esse povo do meio deles, e o disseram aos habitantes desta terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que estáis no meio deste povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante dele de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoai o pecado deste povo segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: Eu perdoo, conforme o teu pedido. Mas, pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. E um daqueles que me desprezaram haverá. Quando ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Até quando sofrerei eu essa assembléia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Disse-lhes: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto, todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias, tantos anos quantos foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse: Eis como hei de tratar essa assembléia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra e que, depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembléia, depreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, sereis derrotados por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte. A arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então, os amalecitas e os cananeus que habitavam nessa montanha desceram e, tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Orma. Capítulo 15, último capítulo do dia de hoje, tá bom? Leis acerca das ofertas. O Senhor disse a Moisés: Disse aos israelitas o seguinte:
Quando entrardes na terra de vossa habitação, que vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocaustos, sejam simples sacrifícios, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea, ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor, com vossos bois ou vossas ovelhas, aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo. E para a libação acrescentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto ou ao sacrifício do cada cordeiro. Para um carneiro oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada com 1/3 de hin de óleo, ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocausto ou em sacrifício, para o cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, dará com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho. Isto é um sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada cordeiro, cada carneiro cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes. Todos os nativos procederão do mesmo modo, quando oferecerem o sacrifício pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo, de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Diante do Senhor será a mesma coisa tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: disse aos israelitas o seguinte: quando chegardes à terra para onde vos levo e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito de primícias de vossa farinha. Vós a separareis como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes involuntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo o que por ele vos ordenou, desde o dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante em vossas gerações futuras, se alguém pecar involuntariamente e a Assembleia não tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho, com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a Assembleia dos israelitas, e lhe será perdoado, porque é um pecado involuntário, e apresentarão sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo e seu sacrifício pelo pecado, para reparar o seu erro. Será perdoado a toda a Assembleia dos filhos de Israel e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente, o traje ao Senhor. Ele será cortado no meio de seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito. Será cortado e levará o peso de sua iniquidade. Violação do sábado. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem juntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Araão. Diante de toda a Assembleia, eles colocaram-no em guarda, pois não estava ainda determinado o que se lhe havia de fazer. O Senhor disse a Moisés: que esse homem seja punido de morte e a Assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento e toda a Assembleia o apedrejou, e ele morreu como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: disse aos israelitas que façam para ele e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Farei essas bolas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor
e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos que vos arrastam à infidelidade. Deste modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos e os praticareis, e sereis consagrados a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui termina, tá bom? A leitura de hoje. Deus nos ensinando para nós não murmurarmos, ao contrário, nós louvarmos. E aí ele vai dando todo esse ensinamento para o povo de Deus, como é importante a obediência a ele, tá bom? Um bom dia e amanhã nós continuamos. Deus abençoe.